Uma farmacêutica bioquímica, ela é formada pela Universidade de São Paulo e também diretora do Instituto Medri, que está localizado na 7 de setembro, sala 7, aqui na nossa cidade de Passo Fundo. E a Keila vem nos contar aqui algumas situações no que diz respeito às pesquisas científicas que estão surgindo aí, não é? Mas primeiro assim, minha gente, vamos conhecer então um pouquinho do Instituto Medri aqui na nossa cidade, um pouquinho da história do Medri. Bom dia, Keila, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, enriquecer aqui o nosso jornalismo na manhã desta segunda-feira. Tudo bem contigo? Tudo bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer poder falar um pouquinho de pesquisa clínica, um pouquinho da história do nosso trabalho, que é tão importante, né? Eu sempre falo que se não fosse pela pesquisa clínica, hoje a gente não teria as vacinas, né? E futuros e potenciais tratamentos para a Covid. Então, acho que nesse momento a população pôde entender um pouquinho mais o que a gente faz, né? E a história do Instituto Medri nasceu junto com a pandemia, né? Nós temos, na realidade, eu tenho uma empresa que ela faz a gestão de centros de pesquisa clínica. Então, nós temos parceria com diversas instituições de Passo Fundo, mas no momento em que a pandemia começou, muitos dos nossos pacientes não queriam mais ir para o hospital para fazer acompanhamentos em função do medo, né, justificado de infecção com Covid. Então, a gente achou melhor organizar uma estrutura fora de ambiente hospitalar para atender esses nossos pacientes que estavam, né, necessitando de acompanhamento clínico em função dos diversos estudos que nós realizávamos, né, dentro de instituições hospitalares. Então, a partir daí surgiu o Instituto Medri, né, com a função específica de trazer novos projetos de pesquisa e dar continuidade a projetos anteriores que estavam antes sendo realizados dentro de instituições de saúde, nas quais os pacientes não queriam ir, né? Então, a gente acabou iniciando, né, as nossas atividades em julho do ano passado e estamos, desde então, com diversas pesquisas, diversos tratamentos e também não pudemos, né, deixar de fazer estudos para a Covid, que era o foco principal e a oportunidade que a gente teve em trazer, né, possibilidade de tratamento para essa doença. Inclusive de contribuição para a comunidade, né? Exato, com certeza. Certo. Bom, então, resumindo, é um estudo multicêntrico, né, que está sendo realizado em várias partes do Brasil e do mundo, esse tratamento aí com a Covid, e agora também aqui em Passo Fundo, né, no centro clínico que está situado, repito, aqui na nossa cidade, que é o Instituto Medri de Saúde, não é? Bom, e que estudo é esse, que medicamento é esse, né, contra a Covid, que está sendo testado aqui na nossa cidade e que por um primeiro momento evita 85% de hospitalizações, é isso? Isso mesmo. Esse é um estudo que foi finalizado, já é importante entender, foi um resultado. Então, nós não estamos mais recrutando para esse estudo, mas ele foi um estudo que trouxe um resultado muito promissor. Uma perspectiva boa. Uma perspectiva muito boa, porque nós tivemos pacientes que foram tratados com esse medicamento, né, aqui em Passo Fundo, e ele se demonstrou muito eficaz, tanto que o estudo ele teve o seu período de recrutamento, ou seja, o seu período de inclusão de pacientes reduzido em função do resultado tão bom que teve. Então, não era adequado manter o estudo sabendo que ele já estava, né, que ele já oferecia um resultado muito bom. Então, isso contribuiu para a aceleração da aprovação desse medicamento para a comercialização. Então, até para quem está ouvindo, como é que é o processo? Se a gente vai hoje para uma farmácia e toma dipirona, é porque já existiu um estudo clínico anterior. Então, todo medicamento que vai para a farmácia hoje, vai ser comercializado ou vai para o hospital para ser utilizado, ele precisa passar por fases de pesquisa, assim como as vacinas. As vacinas hoje só estão disponíveis porque houve pesquisa. Então, assim como esse projeto que finalizou e que teve um resultado muito bom, a gente hoje tem outros projetos para tratamento de Covid. Olha só, que então, a gente legal. tem mais, nós temos um projeto que já está aberto e outro que vai abrir daqui a alguns dias para recrutar pacientes. Tá? Certo. Então, o primeiro dele é um estudo com a proxalutamida, tá? Que na realidade é um medicamento que vai agir na modulação hormonal, tá? Para homens, porque foi observado que os homens, em geral, têm a infecção por Covid mais grave.
está se estudando esse motivo, mas provavelmente sejam por questões hormonais ou porque as mulheres, para as mulheres existe uma proteção pelos hormônios femininos, né? A gente não sabe, isso está sendo estudado. Tá. Mas foi observado em estudos anteriores que esse medicamento ele pode vir a minimizar as internações ou até o nível, né, de infecção, a gravidade da infecção por Covid. Perfeito. Então, esse primeiro estudo que está aberto é para homens diagnosticados com Covid. Qual que é a vantagem no acompanhamento? A gente está oferecendo um acompanhamento clínico para esses pacientes homens acima de 18 anos, tá? Eles vão receber um acompanhamento clínico e podem receber o tratamento. Então, o que vai acontecer? Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem. Okay. O que eles fazem? Se tem um homem com 18 anos que quer pedir maiores informações, entrar em contato conosco, inclusive a gente oferece para ele o exame de diagnóstico, então ele não precisa nem ir atrás desse exame. A gente conversa com ele, faz uma triagem e fazemos o exame para saber se ele está efetivamente com Covid. E a partir daí ele recebe todo um acompanhamento clínico e também este possível tratamento. Tá? E vocês têm conseguido essas pessoas? Olha, a gente tem alguns candidatos, mas tem muitas pessoas que ainda não estão sabendo né, do projeto de pesquisa, ou ainda tem muitas pessoas que têm muito preconceito com isso, né? Eu não quero, tenho medo. Não. Muitas vezes essas dúvidas a gente esclarece com o voluntário, né? Como o nome já diz, é um acompanhamento voluntário, a pessoa vai, se quiser, ela pode sair a qualquer momento, mas a gente fala que essa importância para o futuro da medicina é muito, muito alta, porque é a partir desses estudos que a gente vai saber se a gente tem um novo medicamento que pode melhorar o tratamento. Assim como a gente teve esse estudo aqui, que comprovou que diminui em 85% a internação, a gente pode ter também um medicamento que vá minimizar em muito, né, a seriedade da Covid-19. A gente sabe aí... Não deixa agredir a imunidade da pessoa, né? Ou pelo menos não vai fazer com que a infecção seja tão grave, né? Tá. Então, nós temos esse estudo agora com homens e vamos ter daqui a alguns dias a abertura para outros 2 estudos com antirretrovirais, para pacientes, aí são homens, mulheres e crianças acima de 12 anos. Tá? E um outro estudo que vai ser aberto é com esse mesmo medicamento, que a gente já indicou que tem 85% de diminuição, né, de internações. Ele é um anticorpo monoclonal. E esse mesmo medicamento ele vai estar aberto para um novo estudo, só que a diferença é que ele vai ser administrado através de uma injeção intramuscular, que geralmente ele é administrado através de uma infusão, né? Então, o paciente vai e faz uma infusão, que é quando a gente injeta o medicamento na veia do paciente. O que é um anticorpo monoclonal? É um tratamento que já vem pronto, digamos assim, para falar de uma forma mais simples, né? A gente, quando é infectado por um vírus, o nosso corpo vai produzir uma série de anticorpos, né, para lutar contra aquele invasor, de uma forma geral. O anticorpo monoclonal, ele já traz esse anticorpo pronto para lutar contra o invasor, ou seja, para lutar contra o vírus. Por isso que se demonstrou também, né, os anticorpos monoclonais, hoje eles têm uma função muito importante em diversos setores, inclusive para doenças autoimunes, e agora para o Covid tem se demonstrado muito eficaz. Então, esse mesmo medicamento, né, um outro estudo, vai ser avaliado para pacientes ambulatoriais com Covid, né, de uma forma diferente de administração, que vai ser através de uma injeção intramuscular. Então, convidamos também pessoas interessadas, se quiserem entrar em contato, a gente tem essa possibilidade de tratamento para homens, tratamento para mulheres e tratamento para crianças acima de 12 anos. Estão aceitando voluntários, então. Estamos aceitando voluntários. A hora, 10 horas com 23 minutos, 10 com 23, enquanto eu faço um comercialzinho, se quiser tomar um chazinho aí, fica à vontade, né? 10 com 23, vamos confirmar a temperatura aqui no Bosque Lucas Araújo, minha gente. Olha, neste momento, atualizando a nossa central, 17 graus, hein? 17 graus, 10 com 24, Bourbon Shopping, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Lembrando, né, que quarta-feira tem a Quarta do Só, Zafari Bourbon, só qualidade, só preço baixo. Estou conversando com a Keila Liliana, ela é diretora
do Instituto Medri, que fica aqui na nossa cidade, na 7 de setembro, sala 7, Passo Fundo. Ela é farmacêutica bioquímica formada pela Universidade de São Paulo. E o Instituto Medri está, portanto, realizando um estudo, né, com um medicamento contra a Covid-19 que está sendo testado e que poderá evitar até 85% de hospitalizações. Eu falei poderá, ou inclusive já foi confirmado que ele evita realmente 85% de hospitalizações, Keila. Isso, este estudo que já foi finalizado, ele foi comprovado que evitou 85% de hospitalizações. Tá, e falamos em medicamento, mas que medicamento é esse, Keila? Esse é um anticorpo monoclonal. Tá? Monoclonal, tem um nome? Na realidade, nós trabalhamos com códigos, né? Trabalhamos com códigos, mas nós temos, na realidade, tanto o anticorpo monoclonal, que eu acabei citando anteriormente, né? Como é que ele funciona, mas nós temos também estudos com antirretrovirais, né? Para a mesma indicação, contra a Covid-19. O que é o antirretroviral? Ele vai lutar contra, né? O seu mecanismo de ação é contra o vírus, especificamente. E também temos esse estudo para homens, que seria com a proxalutamida, que seria um medicamento que vai agir na modulação hormonal, tá? Então, são diferentes formas da gente tentar enfrentar a doença, né? Com diferentes mecanismos de ação, com diferentes moléculas, diferentes tratamentos. E esses resultados dos estudos vão nos dizer, vão nos dar um norte, né? Dos novos ou potenciais medicamentos. Mas um deles, que é esse justamente que você indicou, que já foi comprovado, né, que diminuiu bastante o nível de hospitalização, ele já está aprovado para comercialização. Né? Sotrovimab. Isso, Sotrovimab. Sotrovimab. O nome dele comercial ficou, né? Tá, Sotrovimab. sim. E na realidade ele já está disponível para comercialização. É mesmo? Nos Estados Unidos. Claro, acaba sendo um medicamento de alto custo, né? De alto custo, então não sei o valor dele hoje, né? No mercado por exemplo, brasileiro. Hoje nas farmácias aqui na nossa cidade ainda não, né? Não, ele foi autorizado para uso emergencial no FDA, que é na agência americana, e acredito que ele já está também autorizado para comercialização no Brasil, mas para uso hospitalar, né, para pacientes internados. É a Anvisa que tem que avaliar os resultados, né? Ela avalia todos os resultados desses estudos para saber se vai liberar ou não para comercialização no país. Então, esse é o processo. A gente faz as pesquisas, esses resultados eles são submetidos às agências regulatórias e essas agências regulatórias aprovam, então, a comercialização, que foi o mesmo procedimento que a gente viu com as vacinas, né? Então, é o mesmo processo. Mas esse medicamento, apesar dele estar aprovado, ele não é acessível nas farmácias, né? Mas, através de um estudo clínico, a gente pode ter acesso, pode tratar pessoas com esse medicamento, né? Que é o que vai acontecer aqui para as pessoas que tiverem interesse, né? Que quiserem ser voluntárias e caso elas estejam com infecção por Covid. Tá, só para abrir um parênteses, ele não foi desenvolvido em Passo Fundo. O Instituto Medri, ele participou do projeto. Tá certo. Excelente sua pergunta, até para a gente esclarecer para os ouvintes, né? É bem importante. Como é que funciona? Nós trabalhamos com projetos de pesquisa para desenvolvimento de novas moléculas ou novos produtos, né? Novos medicamentos ou novos dispositivos médicos. Mas quem, no caso, patrocina esses estudos são indústrias farmacêuticas, né? Por exemplo, a gente tem a Pfizer hoje, que tem a vacina da Pfizer. Nós temos a AstraZeneca, que tem a vacina da AstraZeneca. Então, são esses laboratórios que patrocinam esses estudos. Os projetos de estudos. E esses projetos são o que a gente chama de multicêntricos multinacionais. Eles acontecem em diversos locais do Brasil e do mundo. Então, o mesmo tratamento, por exemplo, esse estudo de Covid-19 para homens, né? Ele está sendo realizado no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é um centro que nós também trabalhamos, né? Nós gerenciamos, Chapecó, Passo Fundo, Porto Alegre, São Paulo. Então, nós temos várias cidades que participam desse mesmo projeto e vários centros em todo o mundo. Então, por isso que a gente chama de projetos multicêntricos, né?
são estudos já em fase mais avançada de desenvolvimento que precisam de um número maior de voluntários e por esse motivo a gente faz esses estudos em diversas localidades do mundo. Então, o mesmo tratamento que um paciente está recebendo no Brasil, aqui em Passo Fundo, se ele entrar numa mesma pesquisa em outro país, ele vai receber exatamente o mesmo tratamento, o mesmo acompanhamento. Muito bem. E o Instituto Medary, quem é que está à frente dessas pesquisas no Instituto? Quem é que tem alguma equipe médica? Temos sim. Os estudos na área de Covid estão sendo clinicamente cuidados, né, por uma equipe de pneumologistas, tá? Nós temos aí os médicos que são responsáveis, que seria o doutor Vinícius Dalmaso, o doutor Tiago Simo, a doutora Danusa Mello, são médicos aqui de Passo Fundo, tá? Que nós temos também uma parceria muito grande com a Clínica do Pulmão, né? Então são os médicos da Clínica do Pulmão que são os responsáveis pela condução desses projetos de pesquisa no Instituto Medary. E a verificação do desempenho do trabalho do medicamento, quais as casas de saúde aqui de Passo Fundo? Apenas o Instituto Medary. Apenas o Instituto Medary. Isso, tá certo. Isso aí. E em parceria com vocês, algum hospital? Sim, nós temos um hospital de prontoclínicas que nos dá todo o respaldo, né, em caso de necessidade, alguns exames locais que precisam ser feitos, né? Muitas vezes, por exemplo, infusões que são realizadas, a gente faz dentro do hospital de prontoclínicas também. Uma coisa que é muito importante, esses estudos clínicos, eles sempre precisam de um hospital de retaguarda, né? É tudo muito seguro, porque o paciente ele é muito bem avaliado, ele tem critérios clínicos que devem ser avaliados antes dele entrar. E havendo alguma necessidade de hospitalização, se o paciente piora, se tem alguma necessidade específica, alguma urgência, nós sempre temos o amparo de um hospital que a gente chama de retaguarda. E o Hospital de Prontoclínicas hoje trabalha com o Instituto Medary dessa forma. Então, nós temos todo uma retaguarda efetiva, né, de um hospital para nos auxiliar no que for necessário sempre. Então, para os pacientes ficarem muito tranquilos também em relação a toda esse cuidado que eles vão ter, né? Sim. Quando estiverem participando de um projeto conosco. 10h31 é a Planalto News 92.1. Estou falando com a diretora e farmacêutica bioquímica do Instituto Medary, aqui de Passo Fundo, a Keila Liliane Alves de Lima Deutscher, sobre este medicamento contra a Covid-19 testado em Passo Fundo que evita 85% de hospitalizações. A audiência vai se renovando. E é importante, então, né, que nós destacarmos aqui que o medicamento não está à venda em farmácias. Ele está apenas sendo usado dentro das casas de saúde, dos hospitais, né? E é importante também que eu gostaria que você frisasse mais uma vez, sublinhasse, né? Se alguma pessoa se interessar para fazer parte como voluntária, né, como pesquisa, que tu explicasse novamente, porque a gente vai repassando e as pessoas vão chegando. Então, assim, nós estamos com possibilidades, né, oportunidades de acompanhamento, de oferecer acompanhamento e tratamento para pessoas que têm o diagnóstico ou a suspeita de Covid-19. Tá, então eu fui lá na determinado laboratório ou numa farmácia, fiz o teste da Covid, perfeito? Eu me encaminho até o Instituto Medary. Isso, vocês podem entrar em contato conosco por telefone, porque a gente consegue agilizar tudo por telefone. Qual é o telefone lá, bem facilzinho para o pessoal? 3581... Só um pouquinho, 3581... 1831... 1831... Isso, ou o nosso WhatsApp, que é 98432... 98432... 78... 85. Vamos confirmar novamente. 3581 1831. Isso. Ou então o WhatsApp, que é o 98432 7885. Isso. Aí liga para lá, olha, eu quero ser voluntário, estou com o Covid, né? Ou muitas vezes a pessoa está com os sintomas de Covid, mas ainda não tem o exame. A gente pode entrar em contato, nós vamos apresentar o estudo para essa pessoa, ela vai ler um documento que chama Termo de Consentimento, que a gente vai explicar tudo como é que funciona o projeto de pesquisa, vamos tirar todas as dúvidas dela. Se ela quiser participar, ela assina esse documento, e ela leva para casa, para ter essa informação em casa, e ela vai fazer o exame.
Se ela positivar, daí a gente vai oferecer todo o acompanhamento para ela e também o tratamento. E, inclusive, pode ser fornecido esse medicamento, o Sotrovimab? Isso, tudo vai depender de qual estudo ela vai se encaixar. Ok, depende da condição dela. Depende da condição dela, do benefício que ela pode vir a ter com o estudo, do tempo que ela está com os sintomas. Então, a gente vai avaliar bem as características da pessoa para indicar para ela qual que seria o melhor projeto de pesquisa. E isso independe, obviamente, da idade, né? Então, tanto com criança, adolescente, jovem. A gente tem os estudos acima de 18 anos para homens. Tá. E outros estudos a partir de 12 anos, tá? Lembrando, aí tudo também vai depender da situação. A gente tem um modulador hormonal para homens, temos este medicamento, que é um anticorpo monoclonal, e nós temos também antirretrovirais. São todos novos medicamentos que já se mostraram eficazes e seguros em outras fases de pesquisa, né? Desculpa a minha pergunta, mas o que é o antirretroviral? O antirretroviral é um medicamento que ele vai atuar contra, muitas vezes, a replicação de um vírus em diferentes momentos ali da vida do vírus dentro do organismo. Então, se a gente for falar de HIV, né, quem tem HIV, essas pessoas tomam um coquetel de antirretrovirais. Então, eles vão agir em diferentes fases do mecanismo de multiplicação do vírus dentro do organismo, fazendo com que esse vírus não se multiplique. Tá? De uma forma geral, né, e simples, é isso. Então, ou a gente vai oferecer um antirretroviral para esse paciente, ou a gente vai oferecer um anticorpo monoclonal. O que seria isso? É aquela defesa pronta do organismo já para enfrentar o vírus. Então, são diferentes formas, digamos assim, né, da gente tratar a doença, tratar a Covid-19. E tudo isso a gente vai conversar com o paciente, vai explicar detalhadamente as opções de tratamento para ele, para daí ele entrar no estudo de forma voluntária, se quiser. Né? Mas aí é só para o homem ou para a mulher ou tanto faz? A gente tem um estudo só para homens. Tá. E o da mulher está aí também? Ele vai iniciar daqui a poucos dias, daqui a alguns crianças dias. Também. Para crianças também. Tá. Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas o ouvinte me passa aqui pelo WhatsApp, né? Que o Sotrovimab 2201, $90, 8 mililitros. Ou então R$ 11.568,56, né? E pede também aqui se quem já fez a vacina pode se submeter aí a esses exames. A esses tratamentos. Né? Excelente pergunta. Em relação a preços, eu realmente não sei como é que está o preço. Claro, você já falou no início, né? Mas em relação aos critérios, mesmo tá? porque não está à venda ainda, né? Não, a gente não consegue comprar esse medicamento. Só nos hospitais. Só em hospital ou estudo clínico. Tá. O estudo clínico a gente consegue oferecer para o paciente, que é esse estudo que a gente vai ter logo para oferecer para eles também. Mas, em termos de... Quem fez a vacina? De quem fez a vacina, tá? A gente tem... os projetos de pesquisa, eles têm autorizado pacientes que fizeram a vacina a entrar, tá? A única coisa que a gente vai cuidar é o período, né? Se foi uma vacina mais recente ou não, se faz menos de 30 dias ou não. Isso a gente vai avaliar caso a caso. Lá, né? Isso, a gente conversa com o paciente, avalia caso a caso, a gente vai avaliar as comorbidades que o paciente tem. Ele vai passar, o que é bem importante para o ouvinte entender, é que ele vai passar por uma consulta médica extremamente detalhada. Ele totalmente gratuita, né? O paciente não paga absolutamente nada para participar do estudo, ele não vai pagar pelo teste para saber se tem ou não Covid, e ele só vai entrar se ele quiser, obviamente, e se ele tiver benefício clínico, ou se o médico observar que ele vai poder se beneficiar. Então, tem uma avaliação clínica extremamente detalhada. Exatamente, a gente vai avaliar idade do paciente, início de sintomas, gravidade, como é que vai estar a saturação do paciente, ou seja, o nível de oxigênio no organismo, se ele já não está com alguma piora específica, né, da Covid. A gente vai avaliar a função renal, a gente vai fazer exame de sangue. Então, esse paciente ele vai fazer um check-up conosco, né, geral, que é uma questão de segurança. A gente nunca coloca nenhum paciente em estudo clínico sem ter uma completa avaliação clínica, para que ele não corra riscos desnecessários e para que ele só possa entrar se a gente observar que ele vai ter um benefício clínico. Tá bom. Por último, assim, Keila, não posso deixar de fazer essa pergunta para ti. Para quem tomou a ivermectina, no teu entendimento, tu acha que ela fez um efeito?
Olha, essa é uma pergunta difícil de responder porque, como eu estava falando anteriormente, a gente tem excelentes especialistas na área que são contra e excelentes especialistas que são a favor. Então, a gente tem que se focar pelo que a ciência diz, tá? Então, a gente tem em estudos clínicos nível de evidência científica, né? Então, quais são os estudos com maior nível de evidência? Esses que nós fazemos no Instituto Mederi, que seria ensaios clínicos randomizados, tem todo um critério para isso. Mas o que a gente observa que dentro do nível de evidência científica que tem se mostrado, a meu ver, isso é a minha visão, a minha interpretação, mais focada especificamente na ciência, nos resultados. Pelos resultados, eu pude observar que a ivermectina, ela apresentou uma melhora, os pacientes que utilizaram. Mas eu penso dessa forma, mas tem excelentes cientistas que não pensam como eu. Né? Então, assim, a gente pode observar que a comunidade médica está muito dividida. A Covid, ela é muito nova. Infelizmente, eu acho que a gente só vai ter certeza sobre isso ainda daqui a alguns anos. Infelizmente, né? Porque é tudo muito novo e a gente observa, e longe, né, da politização, a gente está falando aqui de ciência, a gente observa que a própria comunidade científica está muito dividida em relação a isso. É tudo muito novo, infelizmente. Quando os pacientes eles são internados, a gente não consegue, muitas vezes, observar um padrão de reação. Muitas vezes alguns pacientes pioram, outros não. A gente já está observando pacientes hoje com menos comorbidades sendo internados, embora a gente observe também que houve uma diminuição da internação em função da vacina. Mas, infelizmente, por mais que nós já tenhamos passado 1 ano e meio, quase 2 da pandemia, a gente ainda sabe pouco dessa doença. Né? Então, o que eu sempre falo, a gente tem que cada vez politizar menos, se focar pela ciência, e a gente tem que focar num objetivo comum, que é vencer. E antes de qualquer tipo de tratamento, o que eu sempre falo para todos os nossos pacientes, o melhor tratamento para a Covid-19 é a nossa imunidade. Então, o que a gente deve fazer primeiro para evitar o Covid? Estilo de vida saudável, alimentação saudável, exercícios físicos frequentes, controle da ansiedade, tentar ficar mais tranquilo, fazer atividades que tiram o estresse, que diminuem a depressão, né? Tudo isso aumenta, isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, que isso aumenta a nossa imunidade. Sono, beber bastante água, ficar menos ansioso, né? Fazer atividade física. Atividade física foi comprovado, quem faz atividade física adoece menos de Covid, isso é ciência, né? Então, primeiro, a gente precisa melhorar a nossa imunidade. A partir daí, isso é a primeira parte, é a nossa lição de casa. Depois disso, agora vamos enfrentar o Covid para quem está com Covid, né? A gente tem as vacinas e a gente tem o tratamento. A gente não pode focar só na vacina ou só no tratamento, a gente precisa dos dois, né? Então, antes de tudo, cuidar da nossa imunidade. Depois, vacina e tratamento. O Instituto Mederi está aí para ajudar a ciência nisso. Salve-se quem puder. Não, mas a gente está trabalhando junto, temos que unir forças. Beleza, então, Keila, você foi maravilhosa, né? Keila Liliane Alves de Lima Deutscher, diretor do Instituto Mederi em Passo Fundo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer, espero ter auxiliado na compreensão um pouquinho do que é a pesquisa clínica também. Estamos disponíveis aí para quem tiver interesse, quiser conversar um pouquinho mais, entender como é que funciona, estamos aí disponíveis. Legal, um intervalo e a gente volta já com a sequência da programação. De norte a sul, leste a oeste. Nas plataformas digitais. Planalto News. A sua rádio de confiança. Compre bem, você também. Aqui você economiza.